Há 5 anos, eu vivi um conto de fadas que em poucos meses se transformou em um pesadelo. Jerry e eu tínhamos 25 anos. Havíamos namorado por 3 anos depois da faculdade e, como parecia o próximo passo lógico, nos casamos. Nos amávamos e acreditávamos que a vida seria sempre doce. Mas, apenas 4 meses após o casamento, meu mundo desabou. Um diagnóstico devastador: câncer cervical em estágio 2. Os sinais estavam lá havia meses, mas achávamos que era apenas exaustão ou algo trivial. Quando finalmente levamos a sério, veio a notícia que ninguém quer ouvir. Meu marido, no início, foi um verdadeiro herói. Ele cuidava de mim, lidava com relatórios médicos, conversava com os médicos, e até raspou a cabeça quando comecei a perder meu cabelo por causa da quimioterapia. Senti que tinha um parceiro perfeito ao meu lado. Mas o tempo passou, e o tratamento parecia não surtir efeito. Meses de quimioterapia e radioterapia, e meu estado só piorava. Aos poucos, o homem que jurou ficar ao meu lado na saúde e na doença começou a mudar. Jerry ficou mais distante, evitava conversas e quando eu tentava me aproximar, parecia que ele criava um muro invisível entre nós. Desesperada, eu brigava com ele apenas para ter sua atenção. Por um tempo funcionou. Até que um dia tudo mudou de vez. 2 semanas antes de completarmos 1 ano de casamento, acordei e ele tinha desaparecido. Não havia sinais, apenas um bilhete frio na mesa de cabeceira: não me procure, eu não quero ser encontrado. Fiquei em choque. Liguei para ele e mandei mensagens, mas todas foram ignoradas. Ele me bloqueou em tudo: telefone e redes sociais. Desesperada, liguei para os pais dele, que inicialmente prometeram ajudar. Mas o tempo passou, e eles também ficaram em silêncio. Então veio o golpe final. Os sogros apareceram com os papéis do divórcio. Sem explicações, sem palavras de conforto. Apenas uma mensagem indireta: ele não pode mais viver assim. Não quer desperdiçar a vida cuidando de você. Cuidar de mim. Era isso que eu significava para ele? Um fardo? Assinei os papéis. Não havia mais pelo que lutar. Meu coração estava despedaçado, mas sabia que precisava continuar, não só por mim, mas também pelos meus pais, que se mudaram para minha casa para me apoiar. Durante meses a dor emocional quase me destruiu. Minha saúde piorou ainda mais. Mas em algum lugar dentro de mim, uma pequena chama de esperança se recusava a apagar. Eu decidi lutar. Por mim. Pela minha vida. Os meses se transformaram em anos. Aos poucos, o tratamento começou a funcionar. Até que um dia recebi a notícia que parecia um milagre. Eu estava livre do câncer. Livre. O que parecia impossível tinha acontecido. Era como se eu tivesse renascido. Avance para o presente. Estou saudável, grata por estar viva e decidida a recomeçar. Foi quando Andy reapareceu. Você lembra do Andy? Meu namorado da faculdade antes de Jerry. Nós nos amávamos, mas terminamos porque queríamos coisas diferentes na época. Anos depois, nossos caminhos se cruzaram novamente, e ele trouxe algo que eu não sabia que precisava: paz. Há 6 meses Andy se mudou para minha casa. Nosso relacionamento recomeçou de forma natural, como se estivéssemos onde sempre deveríamos estar. Mas o destino ainda tinha mais uma reviravolta reservada para mim. Semana passada, adivinha quem apareceu na minha porta? Sim, Jerry. Ele não sabia que eu estava curada. Não sabia que Andy estava na minha vida. E certamente não esperava me encontrar tão feliz e renovada. Você acredita que o amor pode dar voltas tão inesperadas que parece até história de filme? Pois é, essa é a minha história. Tudo começou quando terminei com Andy, meu primeiro namorado. Ele era incrível, mas as coisas não deram certo entre nós. Alguns meses depois, Jerry entrou na minha vida. Ele parecia o cara certo, insistiu em me conquistar, e eu acabei dizendo sim. De início, nosso relacionamento era bom, mas Jerry sempre parecia desconfiado do Andy. Para evitar problemas, decidi me afastar completamente do Andy. Bloqueei ele, cortei contato e segui com minha vida. Não foi fácil, mas eu estava determinada a fazer o meu relacionamento com Jerry dar certo. A gente se casou e Andy virou uma memória distante. Só que a vida, ela tem planos que a gente nunca espera. Depois de um tempo, Jerry e eu nos divorciamos. Foi um período difícil, meu coração estava em pedaços, e como se isso não bastasse, recebi um diagnóstico de câncer. Eu me fechei para o mundo, contei apenas para alguns amigos próximos e tentei seguir. Foi aí que 5 meses após o divórcio, recebi um e-mail inesperado. Era o Andy. Ele tinha descoberto sobre o meu câncer e escreveu palavras tão doces que quase me fizeram chorar. Disse que sentia muito por tudo o que eu estava passando e que só queria ser meu amigo novamente. Ele terminou o e-mail dizendo: estou aqui para você sempre que precisar.
Mas eu estava tão perdida naquela época que deixei o e-mail lá, sem resposta, por quase 10 meses. Foi só depois que finalmente aceitei que Jerry tinha ido embora para sempre que decidi responder. Não porque queria voltar com Andy, mas porque senti que precisava limpar o ar entre nós. Assim reatamos nossa amizade, aos poucos, e logo estávamos conversando como nos velhos tempos. Andy sempre teve um jeito especial de me entender, sabe? Era como se ele soubesse exatamente o que eu precisava ouvir. Com o tempo ele começou a me visitar em casa e a nossa conexão só crescia. Então, um dia, ele me disse algo que me pegou de surpresa: eu nunca deixei de te amar. Ele me contou que ficou arrasado quando comecei a namorar Jerry, mas que só queria me ver feliz, e agora ele sentia que precisava me abrir seu coração, mesmo que eu não quisesse nada além de amizade. Isso mexeu comigo. Confesso que fiquei confusa. Fazia 3 anos que eu tinha me divorciado de Jerry, mas ainda carregava as feridas daquele casamento. Meus pais e amigos me ajudaram a perceber que era hora de seguir em frente, de dar uma nova chance ao amor. E foi isso que fiz. Algumas semanas depois, eu disse ao Andy que estava disposta a tentar de novo. Ele ficou tão feliz que parecia um menino ganhando um presente de Natal. Logo ele começou a passar ainda mais tempo comigo, e eventualmente se mudou para minha casa. A nossa vida juntos foi ficando cada vez melhor. Andy era meu porto seguro, meu parceiro em tudo. Mesmo sem falar em casamento, eu estava feliz por finalmente ter alguém ao meu lado que realmente me entendia e me amava de verdade. Tudo estava perfeito, até que Jerry reapareceu. Sim, depois de 4 anos sem dar sinal de vida, ele me desbloqueou em todas as redes sociais e me mandou uma mensagem no Facebook. Ele disse que tinha sido um covarde por me abandonar, que sentia minha falta todos os dias e que estava pronto para fazer tudo dar certo entre nós. Ele queria reatar. Você consegue imaginar como me senti? Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada na minha cabeça. Ele sumiu quando eu mais precisava, e agora, depois de anos, aparece como se nada tivesse acontecido. Eu estava indignada, mas ao mesmo tempo, curiosa para entender o que ele queria de verdade. Convidei Jerry para me visitar, mas não pelos motivos que ele pensava. Eu tinha algo em mente, algo que talvez mudasse tudo. Você já teve aquele momento em que uma pessoa do passado aparece, acreditando que pode simplesmente entrar de volta na sua vida como se nada tivesse acontecido? Foi exatamente isso que aconteceu comigo, e deixa eu te contar, eu fiquei furiosa. Quando li a mensagem de Jerry, meu ex-marido, parecia que ele acreditava que eu iria aceitá-lo de volta sem nem pestanejar. Ele nem se deu ao trabalho de explicar o que esteve fazendo durante os últimos 4 anos. 4 anos em que ele sumiu completamente enquanto eu lutava contra o câncer e reconstruía minha vida. A confiança dele me irritou tanto que eu sabia que precisava fazer algo. Então decidi que ele aprenderia uma lição que jamais esqueceria. Eu o convidei para minha casa, mas não pelos motivos que ele imaginava. Não, dessa vez eu estava no controle. Ele não fazia ideia de que, enquanto ele desaparecia, eu havia refeito minha vida e estava ao lado de Andy, alguém que sempre esteve ao meu lado quando precisei. Andy e eu mantivemos nosso relacionamento privado, então Jerry não tinha a menor pista. Alguns dias depois, Jerry apareceu na minha porta com flores e chocolates, como se isso fosse apagar tudo o que ele havia feito. Assim que abri a porta, dei o golpe de mestre. Chamei Andy para vir até a sala. Com um sorriso educado, mas firme, eu disse a Jerry: olha, eu realmente aprecio as flores e os chocolates, e até mesmo o pedido de desculpas. Mas eu segui em frente. A expressão no rosto dele mudou na hora. Ele congelou. A cor sumiu. Andy era a única pessoa sobre a qual Jerry sempre foi inseguro, e vê-lo ali ao meu lado foi um choque. Jerry perdeu o controle. Ele começou a gritar, me acusando de traição e dizendo absurdos como se eu tivesse tido um caso com Andy durante o nosso casamento. Mas como isso faria sentido? Eu o havia bloqueado da minha vida justamente por respeito a Jerry na época. Enquanto ele surtava na varanda, só fiz uma coisa. Fechei a porta, sentei no sofá com Andy e voltei a assistir TV. Honestamente, aquilo não me abalou. Eu só queria dar a Jerry uma dose do que ele merecia e consegui. Só que as consequências não demoraram a chegar. Os pais de Jerry começaram a me bombardear com mensagens, me acusando de ter dado falsas esperanças ao filho deles. Segundo eles, Jerry estava realmente arrependido e queria consertar as coisas. Me disseram que eu fui cruel por convidá-lo para minha casa apenas para machucá-lo. E o pior, ainda tiveram a audácia de insinuar que eu mantive um caso com Andy todos esses anos. Eu fiquei indignada. Como eles podiam ignorar tudo o que o filho deles fez? Ele me abandonou no momento mais difícil da minha vida e simplesmente desapareceu.
Eles nunca pediram desculpas por isso, mas agora esperavam que eu fosse gentil e compreensiva? Era surreal. Meus pais e amigos, no entanto, foram sinceros. Eles entendiam que eu estava magoada, mas também disseram que o que eu fiz foi desnecessário. Eu não precisava ter causado toda essa cena. No fundo, eu sabia que eles estavam certos. Foi impulsivo. Foi mesquinho. Mas sabe de uma coisa? Eu não me arrependo. No fim das contas, Jerry teve o que merecia. Ele viu que eu não sou mais a pessoa que ele deixou para trás. E eu vi que não importa o que ele faça ou diga agora, eu não preciso dele na minha vida. Meu presente é ao lado de Andy, alguém que sempre esteve lá por mim. Imagina que a vida de uma pessoa vira uma verdadeira montanha-russa depois de uma grande reviravolta. Foi assim que me senti quando tudo aconteceu. E olha só, nem todo mundo vai entender o que se passa na nossa cabeça, mas acredite, às vezes as decisões que tomamos deixam os outros perplexos. E o que parecia ser uma boa ideia no começo, no final, acaba gerando uma série de reações inesperadas. Após todo o drama, meus pais e amigos não estavam nem um pouco convencidos de que eu havia feito a coisa certa ao agir daquele jeito. Eles não me disseram diretamente que eu deveria me desculpar, mas me disseram de forma bem clara que não concordavam com a maneira como eu havia lidado com as coisas. Falaram que eu deveria ter deixado as coisas seguirem seu curso, mas no final das contas, não houve cobrança. Foi como se fôssemos apenas espectadores de algo que já tinha acontecido, e a vida continuava. Mas a história não termina aí, porque quando se pensa que tudo se acalmou, vem o plot twist. Sim, meus sogros. Eles simplesmente não conseguiam entender o que eu tinha feito. Para eles, o que eu fiz foi como abrir uma ferida antiga e mexer nela. Não só me disseram que eu precisava pedir desculpas ao Jerry, como também começaram a me bombardear com e-mails, querendo que eu desse explicações. Você precisa dizer a ele que não teve nada a ver com o Andy, diziam. Como se eu fosse uma personagem de novela, sendo pressionada a seguir um script que ninguém queria que eu seguisse. Sabe quando você sente que está sendo forçado a jogar um jogo que não é o seu? Pois é, era exatamente isso que eu estava vivendo. Eles queriam que eu me explicasse como se fosse uma obrigação. Mas eu me perguntei, e quando foi que Jerry se preocupou em me dar uma explicação? Eu estava ali, de braços cruzados, sem entender por que eles ainda estavam fazendo todo esse alvoroço. Depois de anos de silêncio, de separação, por que agora? Por que agora, quando estou finalmente em paz e vivendo a minha vida? E foi isso que fiz, deixei claro para eles que eu não era obrigada a explicar nada. Eu havia sido deixada para trás quando mais precisei, e agora que as coisas estavam finalmente se encaixando, eles queriam que eu fosse a vilã da história. Ao abrir a porta, não foi para explicar, mas para dizer exatamente o que pensava. Quando eles começaram a gritar, Andy apareceu e ficou do meu lado. Não queria brigar, mas se tivesse que ser, que fosse. Ele tinha algo que eu precisava naquele momento, apoio. E foi só isso que fiz. Dei-lhes a opção de saírem ou chamar a polícia. Como se fosse um final de filme. E foi o que aconteceu. Depois de um confronto tenso, a tempestade passou. Mas o que mais me surpreendeu foi quando, alguns dias depois, recebi um e-mail de Jerry. Ele disse que estava indo embora para a Europa com os pais e que não iria mais me incomodar. Eu fui um covarde, ele escreveu. E eu, por um momento, me perguntei se ele realmente tinha se dado conta do que fez. Depois de tanto tempo e sofrimento, finalmente ele estava admitindo, mas ainda assim, a vida estava me levando para um caminho diferente. Agora estava com Andy, e sabia que meu futuro não tinha mais espaço para voltar ao passado. E por mais que meus amigos e familiares achassem que o drama tinha sido desnecessário, o fato é que, no fim das contas, foi exatamente o que eu precisava para seguir em frente. E com isso, comecei a imaginar como seria o próximo capítulo da minha vida, a chance de recomeçar, de dar outro passo. Eu estava pronta para mais. Tudo o que eu queria agora era viver a minha vida com alguém que realmente me amasse, alguém que estivesse ao meu lado sem medo do que o futuro traria. Então, sim, quem sabe? Um dia, muito em breve, eu me casaria com Andy e começaria uma nova história, uma história onde finalmente consegui entender o valor de deixar o passado para trás.